Como saber o propósito de Deus para a minha vida? Essa é uma das principais perguntas que tem surgido ultimamente. Eu já fiz um vídeo explicando como encontrar o seu propósito de vida relacionado à área profissional, mas assim, algumas pessoas ainda tensionam em perguntar como saber o propósito de Deus para a minha vida. Algumas pessoas acham que Deus criou o ser humano para viver uma vida medíocre. Algumas pessoas acham que Deus criou o ser humano somente para pagar as contas, somente para trabalhar até o fim da vida, só pensar em liberdade geográfica, liberdade financeira depois de se aposentar. Ou até algumas pessoas acham que a vida foi criada simplesmente para algum tipo específico de pessoas, como os ricos, as pessoas que têm possibilidade de viajar. Eu quero te dizer que não. O objetivo de Deus, quando a gente lê de Gênesis, Apocalipse, a gente entende que o principal objetivo de Deus era fazer com que esse mundo fosse um mundo perfeito, sem desigualdade, sem racismo, sem qualquer outro tipo de discriminação que existe na Terra. Em função disso, o inimigo vem procurando levar as pessoas a pensarem que elas vieram simplesmente aqui no mundo para trabalhar duro e não viverem aquilo que o Senhor realmente sonhou para essas pessoas. E hoje eu tenho 3 dicas básicas para você fazer para saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Algumas pessoas têm a tendência ainda de dividir a vida em várias áreas. Elas dividem a vida em área profissional, em área espiritual, em área financeira, em área acadêmica. Não. A vida que Deus criou para todos nós é só uma. E quando nós tentamos dividir ela em partes, nós nos frustramos. Então, o que fazer para saber qual é o propósito de Deus para a minha vida? A primeira dica é: você precisa confiar que existe um Deus. Sim, você precisa confiar que, apesar de tudo aquilo que existe no mundo, ainda existe um Deus que está por detrás de todas as tragédias e tudo aquilo que é de bom acontece no mundo. E quando a gente confia, a gente tem a certeza de que nós viemos aqui para uma causa maior, para honrar aquela pessoa que nos criou. Lá em Salmos fala de confia em Deus, entregue o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Você, antes de saber qualquer coisa, para você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, você primeiramente precisa confiar nele. Sem confiança em Deus, não irá conseguir saber o propósito de Deus para a sua vida. A segunda coisa que você precisa fazer para saber qual é o propósito de Deus para a sua vida é estudar sobre Deus. A Bíblia é um manual onde explica de como foi criado o mundo, qual era o objetivo de Deus ao criar o mundo e por que o mundo está como está. Você, ao ler o que está escrito na Bíblia Sagrada, você vai, sim, senhora, entender que Deus nos criou para um plano perfeito, para vivermos como rei, para vivermos como sacerdotes. Mas em função de erros que aconteceram, esse plano de Deus não foi frustrado, mas houve uma barreira. Para que nós transpormos essa barreira, precisamos voltar no manual do mundo para entendermos, para conseguirmos estar de novo na trilha. Então a segunda coisa para você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida é estudar sobre ele através do manual sagrado que é a Bíblia Sagrada. E a terceira coisa que você deve fazer para saber o propósito de Deus para a sua vida é orar muito a Deus. Você pode muito bem se ajoelhar e perguntar: Deus, eu confio em ti. Hoje eu já sei que o Senhor nos criou para algum plano maior, mas mesmo assim ainda me sinto perdido. Como saber o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Você orando com o coração aberto, Deus irá revelar o propósito de Deus para a sua vida.
lá em Isaías tem um relato em que Deus perguntou para Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías se pontificou e respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você fazer essa pergunta para Deus, se você responder esse chamado que Deus tem para você, se você responder aquilo que realmente Deus quer, assim como Deus fez com Isaías, Ele também irá responder para você. Se você fazer esse tipo de oração, coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida. Trouxe aqui alguns exemplos que você pode usar para que o propósito de Deus fique mais intensificado na sua vida. Todos os dias quando eu acordo, eu tenho essa declaração, quando eu sempre falo que eu quero que Deus faça para mim. Eu vou ler aqui para vocês: Senhor, usa-me. Usa-me de uma maneira que nunca fui usado antes. Usa-me para influenciar uma criança, um jovem, um adulto. Usa-me para selecionar o problema de alguém. Usa-me como a resposta à oração de alguém. Usa-me para saciar a fome de um filho seu. Usa-me para encorajar alguém que esteja desencorajado. Usa-me para trazer companhia para aquele que se sente só. Usa-me como instrumento de paz em meio à discórdia. Usa-me para levar os meus amigos a estarem bem mais perto de ti. Usa-me para manter a minha família centrada na sua presença. Usa-me para ser um exemplo de companheirismo com o Senhor. Usa-me para alguém indigno saber quanto ela é importante para ti. Usa-me para levar a vida de quem está sem direção ao seu nome. Usa-me para trazer a alegria de alguém que esteja passando por algum momento difícil. Usa-me de acordo com a sua vontade. Senhor, usa-me. Se você fazer esse tipo de oração todos os dias, eu acredito que o propósito de Deus para a sua vida vai se intensificar de forma bem clara. Fiz um vídeo, eu vou deixar aqui um outro vídeo que fala sobre o propósito na área profissional, e a pergunta que eu quero fazer para você é: você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Esse vídeo fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, eu vou te ajudar a responder. O meu nome é Salvador Correia, esse foi o vídeo de hoje e até mais.